Oi pessoal, hoje daremos continuidade com pH e neutralização. Nas últimas aulas em Química Inorgânica nós vimos a parte de ácidos e bases, então vamos relembrar um pouco o conteúdo para utilizarmos nos nossos estudos de agora. Os ácidos em água ionizam liberando o H+ como único cátion. Lembrando que quando ele ioniza ele forma íons e o cátion é o íon de carga positiva. Já as bases em água elas dissociam liberando OH- como único ânion. E dissociar quer dizer separar em íons, e o ânion é o íon de carga negativa. Força dos ácidos e das bases. Antes de vermos pH, precisamos saber que os ácidos e as bases possuem diferentes tipos de forças. Como vimos nas últimas aulas, os ácidos e as bases em água formam ou liberam os íons. A produção desses íons é denominada de força, e os ácidos e as bases são classificados em fortes, fracos ou moderados. Considerar que um ácido ou base é forte significa que em água ele será capaz de produzir ou liberar uma grande quantidade de íons, enquanto o fraco é aquele que produz ou libera uma quantidade de íons muito pequena. A força dos ácidos pode ser medida de formas diferentes para os hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos possuem apenas 3 ácidos fortes, que são o ácido clorídrico, o HCl, o ácido bromídrico, o HBr, e o ácido ionídrico, que é o HI. Possui apenas um ácido moderado, que é o HF, o ácido fluorídrico. Então, todos os demais ácidos hidrácidos são considerados fracos. Aqui temos um exemplo como o H2S. Já os oxiácidos possuem uma regrinha para determinar sua força. Lembrando dessa estrutura, temos o número de hidrogênio e o número de oxigênio. Ao subtrair o número de átomos de oxigênio do número de átomos de hidrogênio, poderemos classificar os ácidos oxiácidos em fraco, moderado, forte ou muito forte. Sendo que se essa diferença for de 0, ele será fraco, se a diferença for 1, ele será moderado, se a diferença for 2, ele será forte, e se a diferença for 3, ele será muito forte. Agora vamos ver alguns exemplos aqui. O HClO, ele possui um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio, então a diferença será 0, portanto um ácido fraco. O HClO2, ele possui 2 átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio, tendo uma diferença de 1, portanto um ácido moderado. O HClO3 possui 3 átomos de oxigênio e 1 de hidrogênio, tendo uma diferença de 2, sendo um ácido forte. O HClO4 tem 4 átomos de oxigênio e 1 átomo de hidrogênio. Com a diferença de 3, ele é considerado um ácido muito forte. Agora a força das bases. As bases fortes são aquelas ligadas com metais alcalinos, ou seja, os metais da família 1A, ou os metais alcalinos terrosos, a família 2A. Lembrando a tabela periódica, lembrando que a 1A é formada por lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, e a família 2A é formada pelo berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. No entanto, ela ainda possui uma exceção, que é o MgOH2, que mesmo sendo uma base formada por um metal alcalino terroso, ela ainda é uma base fraca. E as demais bases fracas são formadas com os demais metais e o hidróxido de amônio. pH, potencial hidrogênio iônico. Agora nós vamos entrar na parte de pH, que quer dizer potencial hidrogênio iônico. O pH consiste num índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. As substâncias em geral podem ser caracterizadas pelo seu valor de pH, sendo que esse é determinado a concentração dos íons de hidrogênio, H+. Quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H+, e menor a concentração dos íons OH-. A escala de pH varia de 0 a 14, e quanto menor for o valor de pH de uma substância, mais ácida ela será. E quanto maior for o valor de pH de uma substância, mais básica ou alcalina ela será. A escala de pOH é o inverso da escala de pH. Como a escala de pH é medida pela concentração dos íons H+, a escala de pOH é medida pela concentração dos íons OH-. Ainda podemos ver que quanto menor o pH ou maior o pOH, mais ácido a substância será. O pH ou pOH 7 é neutro
e quanto maior o pH ou menor o pOH, a substância será alcalina ou básica. Nessa imagem podemos ver a ilustração de algumas substâncias e seus diferentes pontos de pH. Lembrando que tanto uma substância muito ácida quanto uma substância muito alcalina, elas são corrosivas. Agora nós iremos calcular o pH. A regra para o cálculo do pH é muito simples. Ela é igual ao log da concentração dos íons H+. Esse P, ele significa potencial e é igual a -1 multiplicado pelo logaritmo da concentração. E esse símbolo de colchete significa concentração em mols por litro. E só para lembrar, o log de um número vai ser igual a 10 elevado àquele número. Ou seja, o log de x vai ser igual a 10 elevado a x. Antes de prosseguir, vamos relembrar um pouquinho de logaritmo. O log de 10 vai ser igual a 1, já que 10 elevado a 1 é igual a 10. O log de 100 será igual a 2, já que 10 elevado a 2 é igual a 100. O log de 1000 é igual a 3, já que 10 elevado a 3 é igual a 1000. O log de 1 será 0, já que todo número elevado a 0 será igual a 1. O log de 0,1 é igual a -1, já que 10 elevado a -1 é igual a 0,1. O log de 0,01 é igual a -2, já que 10 elevado a -2 é igual a 0,01. E 0,001 é igual a -3, já que 10 elevado a -3 é igual a 0,001. Eu estou passando apenas esses exemplos com logs derivados de 10, para que mesmo que o número seja diferente desse, nós vamos conseguir ter uma aproximação do seu valor, caso não tenha a possibilidade de utilizar uma calculadora no momento.